Boa tarde a todos. Vamos falar nessa tarde de mais um momento importante, de um assunto, de um conteúdo para acrescentar o nosso conhecimento dentro do período persa relacionado justamente ao contexto do Antigo Testamento. Até para uma compreensão maior deste período que influenciou todo um contexto do período exílico e pós-exílico também, tá? Então, antes de nós entrarmos nesse conteúdo, eu quero te lembrar que você precisa se inscrever no canal se não é inscrito, compartilhar o conteúdo e também dar o seu like contribuidor. Muito bem. Quando nós fazemos uma abordagem sobre os governantes do período de governo dos grandes reis, no caso, reis do período persa, nós temos que considerar até um aspecto cronológico, que seria o período em que cada um atuou, não é? Nós temos ali Ciro II, que atua em 559 a 530. Nós temos o Cambises II, que vai atuar de 530 a 522. Nós temos o Dario I, também chamado de Ristaspe, que vai atuar de 522 a 486. Nós temos o Xerxes I, que atua de 486 a 465. Nós temos o Artaxerxes I, também considerado o Longimanus, não é? Que vai atuar de 465 a 425, só apenas ali um tempo de 40 anos. Dario II, que atua de 424 a 404. O Artaxerxes II, de 404 a 359. O Artaxerxes III, de 359 a 338. O Arces, que é de 338 a 336. E o Dario III, que vai ser dos anos 336 a 331. No ano de 539 a.C., o Ciro II, ele entrava triunfalmente na cidade da Babilônia e ele passava a resistir no palácio dos reis caldeus, aonde ele mandava inclusive fazer um cilindro de cerâmica, inclusive no qual a língua acádica se podia ler dentro das seguintes linhas, tá? E dentro até de uma abordagem em que Ciro, que era o rei do Império Mundial, e nesse momento também o considerado grande, poderoso rei, o rei de Babel, tá? Ele era o rei da Suméria e o rei também de Acade. Até por um cujo governo o Bel e Nabu se afeiçoavam e até o cujo reinado eles desejavam para alegar certa forma de júbilo, tá? Então, com isso, eles estabeleceram uma sede régia de palácio, inclusive lá do soberano Marduk, tá? Que era considerada a divindade daquele período, a divindade de Babel. E mais tarde, então, Ciro vai se tornar rei e vai venerar a Cambises, não é? Que era um filho biológico dele, né? E com isso, sob a ordem de Marduk, que era considerado o grande senhor, não é?
Ciro vai dizer que ele mandou que os deuses da Suméria e de Acabe, os quais até ele vai relacionar Nabonido, que Nabonido tinha trazido para Babel, e que esses estavam causando a ira, tá? E ocupando o bem-estar, inclusive até dentro da morada agradável e até também em seus próprios santuários. Então, dentro dessa proposta, é que mais ou menos na época de um, vamos dizer assim, momento de misticismo babilônico, tá? Aonde até havia ali uma proponência, não é? De muitas motivações, é que os grandes reis persas de fato seguiram os caminhos próprios e os novos tratamentos até que vão surgindo em relação ao povo que pertencia ao império, era exemplos e padrões que eles estavam herdavam, né, dos seus antecessores. Então, contraíam como legado dos seus antecessores. Havia, inclusive, o caso no Oriente Antigo, de alguns líderes assírios que eles eram proeminentes nas suas falas e proeminentes nas suas lideranças, e tinha uma peculiaridade histórica que era a forma como conduziu a vida cultural, religiosa e cultica dos povos que eram sujeitos ou povos que eram escravos deles e que estavam sob a tutela deles, tá? Então, por exemplo, os Aquemenidas, que estavam inclusive decididos a não repetir erros dos seus antecessores, procuravam já pautar uma política não presa ou fixa em ações de violência, mas já eram mais tolerantes e procuravam até ser mais diplomáticos e possuir uma dinastia pautada em uma diplomacia, tá? E já Xerxes I, que vai ter uma atuação pautada em confrontos militares com os gregos e a sua consideração em relação aos povos que eram submissos ao seu governo, que eram tidos como escravos deles, que estavam sob as suas tutelas, já era bastante restringida, até pela questão de um ônus material, da própria contextualização de guerra. Então eles eram mais, claro, uma visão mais agressiva, eram também mais categoricamente decididos no cumprimento de regras e normas que eram estabelecidas e que deveriam ser cumpridas à risca pelos subordinados, principalmente os povos subordinados, tá? Então, dentro dessa questão política, dentro dessa questão bilateral, os Xerxes, principalmente, eles eram mais radicais com os povos que lhes estava submisso. Povos que eles tinham contraído em guerras e automaticamente se tornavam escravos de todo o contexto geográfico da Pérsia, tá? Com o passar dos anos, inclusive, e a estruturação, tá, técnico-administrativa do Império, vai se surgir ali uma coerência administrativa, onde as províncias e o governo vão exercer uma condição de estabelecer alguns segmentos políticos como as sátrapas, tá? As sátrapas, inclusive, que eram os chefes
vamos dizer assim, de regiões, de distritos e de províncias, como o caso de até alguns deles servirem não só de sátrapas, mas também até de responsáveis por partes administrativas do império. Então, era uma ordem hierárquica, na verdade, que tinha a responsabilidade não só de conduzir uma determinada região, mas de influenciar nas decisões do próprio imperador e da própria estrutura política da época, tá? Um outro sim também importante a destacar é que os Aquemenidas, eles não cogitavam impor ao império a língua persa. Eles não tinham essa pretensão. E em todo o Oriente Próximo, principalmente, incluindo o Egito, desde já lá do século VII, tá? Antes de Cristo, o aramaico era disseminado e dificilmente até era suprimido as línguas e os dialetos nativos em qualquer lugar. Até porque abaixo deles era muito falado, ou pelo menos quase em todos os lugares, o idioma persa, tá? Com isso, vai surgir um período em que vai ser proposto o idioma aramaico como o aramaico imperial, que apesar de uma subdivisão de diversos dialetos locais, ele constituía, vamos dizer assim, um fermento de unidade do Oriente Antigo no aspecto linguístico, cultural e até no aspecto de comunicação e interação popular, tá? Alguns testemunhos de alguns literários aramaicos e no aspecto até de um aramaico mais arcaico, mais rústico, era comparado esse aramaico imperial com um aramaico mais elitizado, que foi muito até utilizado em algumas partes do império e até regiões periféricas da própria Ásia Menor, indo até a região do rio Indo, tá? Na Ásia Menor. Um outro sim também é que o novo estilo da política persa começa a ser mostrado e apresentado, até de uma forma mais inequívoca, no tratamento das religiões e dos cultos e até dos próprios povos sujeitados, que vão já propor uma política de equilíbrio que Ciro II irá implementar na Babilônia. Ele não apenas vai se portar como um zeloso adorador dos deuses babilônicos, como também ele vai propor uma condição de conceder uma oportunização de uma conquista do Egito e uma influência política de domínio de toda aquela região, principalmente com a proposta de matar, vamos dizer assim, toda a cultura que estava ainda sendo observada naquele período da tradição, principalmente de cunho religioso, tá? A realidade foi também que mais tarde, já no período do governo de Dario I, vai ser ordenado que se fossem coletados vamos assim, até as antigas leis, os documentos que seriam as estátulas, né, das antigas leis dos egípcios, até a 44ª geração de Amasis, tá? E uma comissão vai trabalhar nisso durante aproximadamente 16 anos para propor e conseguir desenvolver uma obra que vai interpretar tudo o que aconteceu, tudo que foi documentado e tudo que foi redigido
e tornado crônica, ou seja, narrativa histórica desse período. E mais tarde, inclusive, esse material vai se tornar um material de jurisprudência egípcia e uma espécie até de manual de direito na língua nacional para os funcionários do governo seguirem como uma normativa administrativa. Então, Dario I, ele vai ser conhecido no Egito como construtor de templos, não é? Como foi o caso dos templos do Oásis de Charte, de Eucá, de Mênfis, de Busíris, tá? Mas também vai existir uma inscrição grega de Dario I que irá preceder na Ásia Menor com a proponência de uma censura a um funcionário persa responsável pelo patrimônio da coroa, chamado até inclusive de Gadates, porque ele desrespeitou os privilégios concedidos pelos sacerdotes e até pela divindade, no caso, a qual Dario primeiro tinha instituído. Então, nós vamos ter também, dentro desse contexto histórico, a época de Ciro II, 559 a 530, que ele vai ser o fundador de, vamos assim, um momento considerado de princípio do mundo helênico, depois da conquista de Sardes e fim do reino lídio, sob a tutela de Cresso, as cidades helênicas, principalmente as da Ásia Menor, vão passar a domínio persa, inicialmente até com a exceção de Mileto, que vai receber um pacto da amizade. Essa construção jurídico-estatal do império, ela vai se tornar uma união pessoal administrativa. E Ciro, que era o rei dos medos e persas depois de 539, ele vai se tornar mais tarde até o rei da Suméria e de Acade e da própria Babilônia, ou seja, das quatro principais regiões do mundo daquele período, e vai estabelecer ali como base de fundamentação cultural todo o arcabouço de propostas concedidas, orientadas e guiadas pelo helenismo, tá? É aí que vai começar a surgir uma proponência ou até uma certa adesão maior do helenismo nesse governo, já nesse contexto de império medo-persa. Mais tarde também nós temos que considerar que com a estabilização da situação, isso já em 518 e 514, Dario já vai ocupar um recordamento interno no império e vai constituir também alguns sátrapas para servirem de protetores do domínio medo-persa. Tá? O governo de Xerxes, que vai ocorrer de 486 a 465, já vai ser completamente terminado por conflitos com as cidades-estados, principalmente as do continente grego, tá? A qual ele procurou, em um determinado tempo, subjugar e não conseguiu. E Xerxes vai morrer assassinado, inclusive em meio a sangrentos distúrbios por causa da sucessão no trono, dos quais ele sai vitorioso, e o seu filho mais novo, o Artaxerxes I Longimanus,
vai conseguir conservar a integridade territorial do império contra os levantes, sobretudo no Egito, e contra os gregos. Então, seu filho Xerxes I vai, segundo, tá? Vai governar apenas 1 mês e meio. Vai ser derrubado por seu irmão, o Soclianos, que por sua vez vai se tornar vítima do sátrapa da Hircânia e vai esse ascender ao trono assumindo o nome de Dario II. Então, esse é um período bastante conturbado desse período de domínio persa, que é o período de 517 a 525 a.C. Então, nós temos nesse contexto todo também, em 522, a presença de Cambises, que vai deixar o Egito, por causa até do caso de Gálmata, né? Que o sátrapa Artiandes vai governar até ser executado por Dario I no ano 510. E sob Dario, no caso, o Egito vai ser organizado como a sexta sátrapia, juntamente até com o Oásis do Oeste e a denominada Cirenaica, tá? Com a conclusão até do canal entre o Nilo e o Mar Vermelho, que foi proposto e iniciado por Neco II. Dario irá então até conectar a força econômica egípcia mais firmemente à economia das demais regiões do império. E ele vai inclusive também realizar uma política interna de contexto amistoso para com os sacerdotes e manter o Egito até a Elefantina firmemente sobre a sua tutela, sobre o seu governo, sobre o seu mandato. Então era isso que nós tínhamos para trazer a lume o entendimento de como que foi esse momento aí de domínio persa e medo-persa através dos seus imperadores, que cada um distintamente tinha sua forma de governo e de submeter o povo a qual estava sob a sua tutela.